diversidade cultural tem sua lógica interna, ao qual devemos procurar conhecer para que façam sentido as suas práticas, costumes, concepções e as transformações pelas quais estas passam. A cultura pode ser entendida como um meio entre a união de valores e de uma etnia. A formação dessa etnia ganha forma durante o processo de busca e identificação do que cada povo entende como bom e toma para si. A moda é um sistema de produção e, acima de tudo, um sistema de comunicação. Então é trabalho do designer oferecer caminhos e soluções de acordo com as necessidades da sociedade. Ao contrário do que a gente pensa, a criação é fruto de muito desenvolvimento e pesquisa, e não simplesmente uma inspiração divina. O judaísmo se caracteriza como uma religião monoteísta. Existem ramificações da cultura e da religião, cada uma delas com suas características, hábitos e idiomas próprios. Existem dois grandes blocos judaicos que hoje em dia estão se misturando, tá? Que é um bloco de judeus mais provenientes da Europa, que chama Askenazi. Quem são os sefaradis, que é o outro bloco judaico? Tá? Os sefaradis são judeus que viveram na Espanha durante a Idade Média, foi um período de ouro, uma cultura judaica, cristã e islâmica. Lá na Antiguidade, tinha as 12 tribos. Um deles era Levi. Tá? Desses Levi nasceram os Cohen. Os Cohen eram um pequeno grupo que viraram sacerdotes, lá naquela época. Tá? Os Levis eram os que auxiliavam os sacerdotes, e o resto era o resto. Dentro de todas essas divisões de povos e de religião, existem diversas maneiras judaicas de viver e de levar a vida. Existe uma história que contam que quando dois judeus se encontram, sempre existem três opiniões conflitantes. Ou seja, a gente gosta de questionar. E esse questionamento levou a interpretações diferentes. O mais ortodoxo, o liberal e o não religioso. Entendeu? Porque não continua judeu, continua ligado à tradição, faz alguns rituais em casa, jantares e tal. Muitas vezes casa entre judeus, casa dentro da tradição, mas não tem um vínculo com a religião. É mais do que apenas a religião, são hábitos, são costumes, são formas de raciocinar. O judeu não é a religião judaica, o judeu é uma cultura, é um modo de ser, é uma filosofia. O judaísmo está na minha veia, está no sangue mesmo, né? Então tem coisas minhas que são de judia mesmo, né? Eu acho que o nascimento é a base, né? O mundo ele é criado, né? Na verdade a criação do mundo é um nascimento, né? E aí tem a coisa do bar mitzvah e do bat mitzvah, que é um momento mais importante, que é quando o menino chega, né? E vai virar homem, e aí é chamado natural, ou seja, chamado na Bíblia, então é um momento muito especial. A principal diferença entre o bar mitzvah e o bat mitzvah é que o bar mitzvah é para menino aos 13 anos de idade e o bat mitzvah é para menina aos 12 anos. Na prática, né, hoje em dia, o surgimento do bat é um movimento que começou, principalmente nos Estados Unidos, que estão sempre nessa questão, né, de liberdade mais avançado e tal, de fazer um judaísmo igualitário. Outro ciclo importante na vida de um judeu é o casamento, onde a partir dele eles acreditam que podem passar os seus rituais, suas crenças e até mesmo sua história para as gerações futuras. Quando um judeu vai casar e põe aquela roupa, aquele paninho em cima, uma cabana, e embaixo fica o noivo, a noiva e o celebrador, ali é que é considerado o lugar onde acontece de novo a criação de tudo. Então você percebe que esses 4 momentos, eles estão muito ligados à vida. O judeu preza muito a questão da vida. Então você tem o nascimento, você tem o bar e o bat mitzvah, que são o início da vida adulta, você tem o casamento, que é uma maneira de dar continuidade à vida, e você tem também a morte, que é o recomeço de uma nova vida. O corpo é sagrado. Por isso que antes do corpo ser sepultado, depois eu vou mostrar para vocês, os corpos passam por um processo de purificação. O corpo é lavado antes de ser vestido com a mortalha para poder ser sepultado.
Nu veio para o mundo, nu sai do mundo. Durante todo o processo de luto, os judeus têm uma série de rituais que eles têm que seguir. Então, esses rituais funcionam como uma base de apoio para os enlutados. É como se fosse um processo gradual de cura. Ele é trazido e vem para essas salas aqui, onde é feita a lavagem ritualística do corpo. O corpo é colocado naquela maca, aqui tem um chuveiro. Aí o corpo é lavado, é enxugado e é vestido amortável. No judaísmo, quando morre alguém, a casa do enlutado, né, a esposa é obrigada a abrir a porta durante 7 dias, se chama Shiva, que quer dizer 7, e durante esses 7 dias, a reza da manhã e a reza da tarde que a gente faz na sinagoga, a gente desloca uma parte da população, né, dos familiares, amigos, visitantes, tal, pessoas ligadas à família, para ir rezar na casa do enlutado. Então a porta do enlutado não deve nem ser trancada. Eles andam sem sapatos, com meias ou descalços, e se sentam em cadeiras ou banquinhos baixinhos, indicando que eles se sentem deprimidos, eles se sentem menores. O segundo período de luto se estende até o 30º dia, que é chamado em hebraico de Shloshim, que quer dizer 30, aonde nesses 30 dias a pessoa já pode sair de casa. Para uma festa alegre, tem que parar e fazer reza dos enlutados, para mostrar que a vida, entendeu? Que também morreu gente, não é só nasceu e alegria. A terceira fase do luto é de 1 ano, onde também todas as partes de alegrias e festas e músicas e danças estão abreviadas. E no cemitério tem essa coisa de, normalmente, quando você vai ao cemitério, você sempre leva uma pedra para o túmulo de uma pessoa para mostrar que você esteve lá, que tem uma presença, enfim. Tudo que você faz por morto, ele é autêntico. Porque, sabe, se eu te faço um favor, você vai me obrigado pelo favor, tá? Mas um dia você lembra aquela vez? Te quebrei aquele teu galho, agora eu estou precisando, eu cobro. E do morto você não tem como cobrar, porque ele não vai ter como retribuir nunca. O que você fizer para ele tem que ser realmente autêntico e verdadeiro. A espiritualidade está totalmente ligada ao invisível, às almas e tal. Eu acho assim, que é algo muito importante, quer dizer, você entende? Não é que consola, mas dá uma dimensão, um sentido para tudo muito forte. Então tudo que se faz, a gente usa uma expressão em hebraico que se chama Leilui Nishmat, para a elevação da alma. Tudo se faz em honra, em homenagem à alma da pessoa que se foi. Isso tudo, esse ritual, eu acho que ajuda você a administrar a tua dor. Esse é o primeiro ponto. Agora, do ponto de vista espiritual, da noção judaica, a ideia é que você, realizando coisas legais nesse mundo, né, a alma da pessoa que já foi embora, ela também tem, você entende? Ela também ganha pontos, ela também se inspira pela tua ação. Muitas vezes em nossas vidas, construímos maneiras de manter conosco o que não está mais presente. Quando uma vida se dissolve, tecemos o intocável, unindo os pequenos nós da vida até o intangível. Costuramos gestos em nossa memória, tornando-os visíveis em nós mesmos. O toque do invisível é algo que não está presente a olho nu. É o ausente, constantemente presente em tudo o que enxergamos através da tessitura e dos sentimentos que estão acima das coisas desse mundo. O toque do invisível existe em todos nós. Basta apenas querer enxergá-lo. O nosso público-alvo consiste em mulheres contemporâneas e que buscam e possuem informação cultural. Elas prezam muito o tempo em família e a sua qualidade de vida. Outra característica do nosso público é que elas foram muito cobradas durante a vida. Então, hoje em dia, elas são muito exigentes com a prestação de serviço. A estabilidade que elas alcançaram ao longo dos anos é uma conquista, porque com ela elas têm mais tempo para passar com a família e fazendo coisas que dão prazer. As cores escolhidas para o projeto foram o preto e o cinza em diferentes variações. O preto é a presença de todas as cores.
representa o ausente que se faz presente e também o período de assimilação do processo, que impede a capacidade de enxergar o caminho até o intocável. Nós escolhemos o cinza para expressar o caminho percorrido até o toque invisível. Ou seja, no início da coleção a gente tem tons mais escuros de cinza e depois ele vai clareando. Durante o processo de estudo de formas, escolhemos como base para a criação dos looks o triângulo invertido. Ele representa a jornada e o peso que se carrega durante o percurso até o toque do invisível. A coleção, ela acaba ficando dividida entre duas partes. Aqui a gente trabalha o shape de triângulo invertido como base e as peças onde a gente faz a união de diversos triângulos virarem uma peça, virarem uma roupa. Nós escolhemos 5 tecidos para usar durante a coleção. Então o primeiro foi a lã pelo de camelo, por causa da textura. Depois a gente usou o couro, porque ele é mais rígido e representa o peso dos sentimentos. Depois nós escolhemos o linho, que traz uma certa leveza. E por último, na coleção, a gente usou o crepe de lã, porque ele representa o conceito e traz uma certa fluidez. E também a gente usou no forro o crepe de aia. Nós usamos os entrelaçados no design têxtil para representar os sentimentos e memórias que carregamos conosco até o toque do invisível. Todos nós somos luz e sombra. O modo como compreendemos nosso passado e projetamos nosso futuro é permeado por essa relação. O projeto tem o intuito de trazer à superfície tudo aquilo que não está visível a olho nu, de tornar consciente essa dualidade, para então trazer luz à ausência de luz. Na peça gráfica a gente decidiu trabalhar com um tamanho 160mm por 270 por conta da diagramação que a gente escolheu. E para a fonte a gente trabalhou com a Cold Bold, que ainda é rígida, mas não perde sua delicadeza. Nós optamos trabalhar na cartela de cores da peça gráfica com as mesmas cores da coleção. Isso porque a gente acha que existe uma intermediação entre a sombra e a luz através dessa cartela. Hoje no ensaio eu fiz as fotos, a gente trabalhou com uma luz bem contrastada, sempre trabalhando com plano bem aberto, plano corpo inteiro, mostrar alguns detalhes da roupa. A gente priorizou o fundo liso para mexer com a iluminação, trabalhar a sombra e luz. Então as peças mais claras tiveram um fundo mais escuro e as peças mais escuras tiveram um fundo mais claro. So your hero comes along with a song to turn you on, and you move your bed aside, making room for you and I, looking like you never cried. And if you need a band, cause you wanna dance, or missing a friend, cause you don't have any, well, we don't care. Just buy our t-shirts, and talk about us everywhere, if you wanna... Segundo o Ibope, o mercado da moda no Brasil tem a perspectiva de movimentar 129 bilhões de reais em roupas só em 2013. 74% dos consumidores compraram roupas e acessórios nos últimos 30 dias. 50% deles estão localizados na região sudeste. Nós direcionamos o nosso produto para o segmento feminino das classes A e B. A empresa estabeleceu pontos fundamentais para a sua proposta de valor. 80% das compras são feitas de forma inconsciente e estão ligadas a estímulos sensoriais. Dessa maneira, o design têxtil será capaz de aguçar os sentidos das clientes. A loja vai contar com vendedoras que serão intituladas de consultoras. Isso porque elas vão receber um treinamento especializado para poder auxiliar as clientes dentro da loja. Os outros serviços da proposta de valor são o ajuste de peças sem custo adicional, workshops e aulas de moda e beleza na loja e indicações culturais que serão enviadas junto com os catálogos virtuais.
A loja própria será localizada em São Paulo, no bairro do Morumbi ou Brooklyn, devido ao número de imóveis residenciais de alto padrão, o que gera maior proximidade das clientes. Outro ponto da ambientação é que a loja vai contar com espaço para crianças e para homens. Isso porque a gente constatou durante as pesquisas de público-alvo que a presença da família é muito importante para elas. Nós adotamos também na nossa proposta de valor uma política sustentável, em que a gente vai reutilizar todos os tecidos que foram descartados na produção para produzir outras peças e acessórios. Será feito um estudo de corte para o melhor aproveitamento do tecido. A nossa distribuição será feita de duas formas, na loja própria e para a venda de boutiques e multimarcas. As vendas dos nossos produtos para outras lojas visam aumentar a receita da empresa. É também um jeito da gente estar presente em outras lojas sem precisar ter um custo de infraestrutura. Inicialmente, contaremos com 4 parcerias para o funcionamento do negócio. A primeira consiste nas boutiques e multimarcas, que contribuirão para a receita da empresa. Depois, o correio, que representa o melhor custo-benefício para o envio das peças por causa de sua agilidade e possibilidade de despacho em dias e horários diferentes. O serviço de motoboy irá auxiliar quando for necessário a entrega de peças nas casas das clientes. A produção será terceirizada em ateliês, isso devido ao alto custo de investimento que seria necessário em maquinário, espaço e mão de obra. Na formação de preço, nós usamos um markup de 100% no produto final. No começo do nosso trabalho, a gente teve muita dificuldade de saber que direção seguir. A gente queria falar só ou do sapato ou do espelho. E aí, quando a gente parou, prestou atenção e viu o todo, foi que o projeto começou a andar. O que eu levo para minha vida em relação a esse trabalho é que o mundo é muito grande, é que tem muita coisa acontecendo todo o tempo e todo dia você precisa ter a capacidade e a vontade de aprender algo novo. Will I believe you when you say your hand will guide my every way? Will I receive